Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes, comentando um pouco com vocês referente ao mercado da bola do São Paulo. Alguns movimentos acontecendo entre Flamengo e São Paulo por conta do Alan, porém o Flamengo estar fazendo movimentos, investidas, já mexendo os pauzinhos para ter o Marcos Antônio. E o que preocupa é que o São Paulo não é um clube que chegou até o Flamengo e falou: eu não vou negociar de forma alguma o meu jogador. O problema é que o São Paulo deixa em aberto a possibilidade. O São Paulo dá uma esperança para o Flamengo poder fazer uma investida e negociar o Marcos Antônio com eles. Isso preocupa muito, tá? Preocupa demais, porque a diretoria do São Paulo não descarta vender o jogador. É informação para vocês. E hoje surgiu detalhes que o Vene Casagrande acabou revelando. Eu tenho informações aqui da onde mais ou menos ele tirou essas informações, só que eu não posso falar para vocês aqui por questão até de respeito, tá? Eu vou trazer para vocês aqui na tela o que ele acabou publicando referente a esses movimentos, tá? Na tela aqui para vocês o que ele disse em seu perfil lá no X. Negociações em andamento entre Flamengo e São Paulo por Alan e Marcos Antônio. O São Paulo fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan, por empréstimo. O Flamengo respondeu dizendo que topa, mas quer o Marcos Antônio em definitivo e avisou o São Paulo. As conversas entre os representantes do Marcos Antônio já foram iniciadas e tudo foi colocado à mesa. José Boto, que nos tempos de chefe de scouting do Shakhtar, indicou Marcos Antônio. Tem uma boa relação com o jogador e tem isso com trunfo nas tratativas. Porém, nada vai acontecer antes do dia 14. Aqui já é uma informação que uma pessoa do São Paulo passou para o Vene Casagrande. Quando será votado o impeachment do presidente Júlio Casares? A resposta de Rui Costa, diretor do São Paulo, nos bastidores, foi que nada vai ser decidido até lá, para que isso também não influencie na política do clube, pois Marcos Antônio foi destaque em 25 e uma saída dele agora poderia gerar uma repercussão negativa. Ou seja, até lá, Alan não será emprestado para o São Paulo e Marcos Antônio não saberá, aliás, se o tricolor vai topar vendê-lo ao Flamengo. Inclusive, Alan chegou a receber contatos de Dorival Júnior, treinador do Corinthians, mas já topou o projeto do São Paulo e vai aguardar o desfecho das tratativas com o Flamengo. A situação de Marcos Antônio ele bateu as metas contratuais e o São Paulo foi obrigado a exercer a compra de 80% do jogador, junto a Lazio, por 4,5 milhões de euros. Por isso, o Flamengo negocia com o São Paulo e não com a equipe italiana. O que acontece aqui, né? O São Paulo ainda não comprou, oficialmente o Marcos Antônio. Deixa eu só arrumar aqui, que cortou o finalzinho. O São Paulo ainda não comprou de forma oficial o Marcos Antônio, tá, pessoal? Só dar uma arrumada aqui, deu uma cortada aqui na imagem, tá? O São Paulo não comprou, ainda tem que fazer o pagamento e tal. Acho que o primeiro pagamento vai ser um mês depois, quando encerrar o empréstimo dele. Então o São Paulo não vai fazer isso agora. A não ser que o Flamengo venha com uma proposta e já meio que quite a compra do Marcos Antônio pelo São Paulo. Então, paga a parte ali que o São Paulo deve a Lazio, paga para o São Paulo que está com a Lazio e paga mais uma parte ali que seria o valor que o São Paulo está propondo para o Flamengo vender o jogador. Para o São Paulo vender o jogador, aliás, para o Flamengo. Então, o detalhe é que o São Paulo não fala para o Flamengo: eu não vou vender. Não adianta, que eu não vou vender meu jogador. Esse que é o ponto, esse que é o detalhe. O São Paulo deixa uma esperança no ar para o Flamengo. E você vê essa parte aqui, porém nada vai acontecer antes do dia 14, quando será votado o impeachment. Então, aqui mostra que eles dão uma expectativa para o Flamengo ainda. Espera até o dia 15 ali que a gente negocia, mais ou menos assim, tá? E aqui, uma outra informação que ele levou. O São Paulo tomou conhecimento do interesse do Flamengo em Marcos Antônio após uma visita de um dos empresários do atleta ao CT para uma conversa com o Rui Costa, dirigente do São Paulo. Então aqui, empresários do jogador foi lá no CT do São Paulo, não sabemos se foi Cotia ou Barra Funda, é bem provável que possa ter sido Cotia, porque o São Paulo estava lá até ontem,
Deve ter sido Cotia. Então teve uma conversa com o Rui Costa. Então eles já estão cientes que o Flamengo quer o jogador e os empresários do jogador do Marcos Antônio já estão meio que tentando fazer a ponte de uma venda. Quando acontece esse movimento do empresário se mexer, procurar o São Paulo, é porque eles têm a intenção de negociar o atleta e o Marcos Antônio tem a intenção de ser negociado, tá? O Flamengo sabe que é difícil, mas quer aproveitar a vontade do São Paulo em Alan e também o ótimo relacionamento do José Boto com o Marcos Antônio. Ambos trabalharam juntos no Shakhtar quando dirigente português, então chefe de scout da equipe ucraniana, o indicou. E, para quem não entendeu, o Fla não quer uma troca por empréstimo. Zero desejo do rubro-negro é comprar o jogador junto ao São Paulo. Aliás, o desejo, colocou um zero ali, né? O desejo do rubro-negro é comprar o jogador junto ao São Paulo. Então essa informação de fato procede, tá? Sendo que é algo separado, tá, pessoal? De fato não existe uma troca envolvendo o Marcos Antônio pelo Alan. É uma questão de negociações à parte, separado, mas para o São Paulo ter o Alan, o Flamengo quer que o São Paulo facilite as negociações do Marcos Antônio com o Flamengo, mais ou menos assim. E eu não sei por que o São Paulo está insistindo tanto nesse Alan. O São Paulo tem Bobadilla, tem Alisson, tem Pablo Maia, tem Negruti. O São Paulo tinha até então o Ibali, que poderia ser uma posição ali para ajudar a gente. O São Paulo tem diversas posições. O próprio Marcos Antônio, chegou o Danielzinho também, que faz essa função. Para que o São Paulo quer o Alan? Um jogador caro. Um jogador que tem como seu empresário o Bertolucci, que colocou o São Paulo na justiça por cerca de 40 milhões de reais. E o São Paulo quer um outro jogador do Bertolucci. O Oscar é do Bertolucci, vai sair do São Paulo, vai se aposentar. Ele quer enfiar um outro do Bertolucci aqui de novo? Para que isso? Por que isso? Você não quer um jogador que não tem necessidade. Se você olha o elenco do São Paulo, nós precisamos de um meia de criação. O São Paulo não tem. O São Paulo está tentando vender o Rodriguinho para o RB Bragantino. E o São Paulo já não tem meia no elenco. E vai enfiar mais um volante aqui para quê, gente? E um cara que ganha entre 850 mil a 1 milhão de reais. E o Flamengo vai amarrar a transferência. O Flamengo é ligeiro. O Flamengo não é bobo. Eles vão querer amarrar esse empréstimo do Alan com o São Paulo com obrigação de compra e o São Paulo seria obrigado a pagar cerca de 20 milhões de reais. O São Paulo está entrando em uma fria. Pode ter certeza disso, tá? Pode ter certeza. Então, só para fechar esse ponto aqui, né, para resumir um pouco mais, a negociação, o São Paulo quer o Alan, o São Paulo até fechou já o acordo ali com o jogador, tudo acertado, resta o ok do Flamengo, só isso. Mas o Flamengo, para facilitar, eu quero o Marcos Antônio. E o São Paulo não descarta vender, esse que é o detalhe. E o que preocupa é que o Flamengo tem dinheiro. E o São Paulo não falou, eu não quero vender, pode vir com o dinheiro que for, eu não vou vender. Não, o São Paulo ainda deixa em aberta a possibilidade, isso é preocupante. Olha, falar para vocês, rapaziada, se o São Paulo vender o Marcos Antônio para o Flamengo, vai ser uma das maiores palhaçadas dos últimos tempos. Não tem nenhum cabimento o São Paulo aceitar essa negociação. É inacreditável, cara, que os caras ainda cogitam. Esse que é o problema, eles ainda cogitam. Eles não falaram, não quero, não, eles cogitam. Eles deixam em aberto, rapaziada. Cara, é impressionante. E quem tá, né, se movimentando ali nessas conversas e tal, quem tá mais à frente é o Rui Costa. É o Rui Costa. É isso. Vamos aguardar. Se o São Paulo fechar essa venda do Marcos Antônio para eles, cara, é algo de, sei lá, mano, eu vou até ficar quieto. Esse é o vídeo. Tamo junto.